Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto, um projeto vinculado ao Atlas Ambiental das Bacias Hidrográficas Cênicas do Mato Grosso do Sul. Eu sou Rafael Brignoli Medeiros, um dos pesquisadores envolvidos não só no projeto, mas no Laboratório de Geografia Física da Universidade Federal da Grande Dourados. Essa é a nossa primeira saída de campo vinculada ao projeto. Essa primeira saída de campo na Bacia Hidrográfica do Rio da Prata. Nós pretendemos ao longo de 3 dias percorrer algumas estradas, alguns caminhos aqui da bacia do Rio da Prata. Em um primeiro dia trabalhar a parte leste da bacia, que é a próxima confluência do Rio da Prata no rio Miranda. Em um segundo dia trabalhar a face oeste e sul, as proximidades da Serra da Bodoquena, o banhado do Rio da Prata, as lavouras que nós temos ali naquela região kárstica, e um terceiro dia trabalhar com a face norte e também oeste, onde nós temos, por algumas imagens de satélite previamente, escolhemos alguns pontos para visitação, onde vamos levantar o drone, onde vamos tirar algumas fotografias, fazer algumas marcações de GPS, justamente para analisar não só o uso e cobertura das terras nessas áreas, mas também buscar adequações aos dados oficiais que nós temos do Estado, seja o CISLA, IMASU, o próprio CPRM, que é a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, o IBGE. Todos esses mapeamentos vão ser corrigidos, melhorados, dentro de uma escala que é a escala que nós pretendemos ao longo desse projeto. E nessa face norte e oeste da bacia do terceiro dia, são algumas pastagens que foram identificadas nessas áreas, também em ambiente kárstico. A parte mais ao norte já nós temos uma característica muito distinta da Serra da Bodoquena, com áreas mais escarpadas, áreas mais onduladas, montanhosas. Então tudo isso nós vamos analisar ao longo da nossa saída de campo. (5 de dezembro de 2022). Estamos aqui em campo novamente, retomamos agora as atividades. Em função da pandemia, o Laboratório de Geografia Física ficou um pouco ausente das atividades de campo. Estamos nesse momento na bacia do Rio da Prata, entre os municípios de Jardim e os municípios de Bonito. Estamos aqui fazendo um levantamento de paisagem vinculado a um projeto das bacias cênicas que tem nesta área, ligado ao kárstico, ligado a condições terrígenas que tem essas bacias aqui nesta região do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje, no primeiro dia de campo, a gente pôde observar exatamente aqui na foz do Rio Miranda, onde a gente tem um encontro do Rio Miranda e Rio da Prata, um pouco desta paisagem. Uma paisagem marcada ainda pela preservação de mata nativa, essencialmente na Bacia do Prata,
conseguimos pegar pelas imagens de drone essa vegetação, que foi um ganho. Também averiguamos a condição ainda presente da pastagem, muita área úmida, né? A gente conseguiu observar pelo drone a presença dessas áreas úmidas, algo que vai nos interessar, inclusive para fazer a validação nos mapas e para a produção do atlas final que a gente está pensando para o projeto. O que a gente percebe é o quanto a ideia de trabalhar essas duas bacias cênicas, ou as 3 bacias cênicas desta área, elas são tão importantes para o Estado. Acho que escolha pela área e escolha pelo tema da paisagem como elemento central tem sido um ganho para dentro do laboratório e para dentro do projeto. Acho que vai ser não só uma forma de testar algumas metodologias novas, inserir algumas atividades de campo que nós não tínhamos inserido em outros projetos, trabalhar com tecnologias de informação que a gente não tinha trabalhado até então. Eu acho que nesse primeiro dia o que fica bem evidente é que o retorno ao campo é algo muito bom. Esse é um projeto de pesquisa vinculado à Fundect, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado. Hoje é o nosso primeiro campo, que é um campo de reconhecimento da bacia hidrográfica. Então tem como viés 2 pontos que são principais. O primeiro, reconhecimento através de fotografias aéreas de drone. Nós estamos com um drone que é o drone Phantom 4 Advanced. E o outro objetivo está vinculado aos mapeamentos dos órgãos oficiais que nós temos no estado e tentar vincular ou fazer uma validação terrestre desses mapeamentos. Então nós temos mapas de solos, de geologia, de declividade, de psometria, e nós vamos trabalhar em alguns pontos previamente estabelecidos a validação destes dados para posteriormente fazer a sua correção e melhor detalhamento. Dentro desse contexto, que nós estamos aqui nas proximidades da foz do Rio da Prata, neste primeiro levantamento nós encontramos uma vegetação relativamente preservada neste ponto, muitas áreas úmidas, isso também favorece essa preservação. Nós temos alguns atrativos e pousadas aqui, principalmente vinculado ao Rio Miranda. A bacia do Rio da Prata ela deságua no Rio Miranda, na sua margem esquerda. E ao redor de todas essas vegetações nativas nós temos muitas pastagens. Basicamente são esses pontos que nós temos e visualizamos no nosso campo de hoje. A nossa primeira parada foi no Ecopark, Rio da Prata, onde foi possível visualizar alguns afloramentos rochosos, principalmente vinculados aos arenitos da formação aqui da Uana. Inclusive no Ecopark Rio da Prata nós encontramos a condição da água translúcida, que é o que mais chama atenção na questão da beleza cênica dos mananciais aqui do Rio da Prata. Essa condição translúcida ela advém desde a Serra da Bodoquena, que é uma área de calcário calcítico, dolomítico, a formação charaense, que é uma formação muito pura do calcário, que inclusive tem as formações de tufas calcárias que é possível encontrar em todo o leito do Rio da Prata.
e é uma condição que chama a atenção de turistas e traz a beleza cênica dos mananciais aqui da bacia. Nós estamos indo agora em direção à Serra da Bodoquena, onde nós vamos ver a questão da dinâmica ali territorial das proximidades da serra, a questão da soja, as pressões em cima do Parque Nacional, e ver de que forma que isso pode interferir não só nos recursos hídricos, mas nos atrativos turísticos aqui da região. Viemos em algumas áreas de soja, essa inclusive uma área úmida, onde pelos mapeamentos nós encontramos áreas de gleisolos que estão sendo preparadas para futuramente serem implantadas as áreas de soja. Nesse terceiro dia de campo, nós estamos visitando a parte norte e noroeste da bacia, onde que a gente tem evidenciado uma mudança dessa dinâmica com mais intensidade. A área de soja já chegando no topo de vertente, os resquícios de mata nativa mais reduzidas e sem continuidade. Temos observado essa dinâmica agora, nesse momento, já áreas sendo preparadas para o plantio da soja no futuro. E, acima de tudo, a gente perceber que a dinâmica que a gente conhece em outras áreas do estado começa a chegar mais intensamente, né, nos últimos anos. Agora a gente percebe isso com mais clareza nessa região de Bonito Jardim. Como ela é uma área ligada ao Kárstico, como ela é ligada à Serra da Bodoquena, né, isso nos preocupa muito, porque a grande qualidade cênica dessas bacias que nós estamos analisando depende do equilíbrio, né, equilíbrio ambiental que proporciona esta qualidade. Então essa transformação tão intensa no uso das terras é uma coisa que nos preocupa e que pode, a médio prazo, trazer problemas para além daqueles já evidenciados, que é o turvamento das águas no período de chuva. Outra coisa que a gente percebe também é como a bacia ela é muito bem dividida. A bacia do Rio Verde, né, uma bacia terrígena, com uma outra característica de relevo, de geomorfologia e mesmo de ocupação. Lá a gente vê claramente uma presença mais de pasto, uma presença mais de um relevo mais de colinas e pequenos vales, né? Mesmo a hidrografia, ela tem uma outra dinâmica do que a gente encontra aqui no Rio da Prata. O que eu acho que a metodologia que nós estamos usando tem sido muito eficiente. Então ela congrega três grandes coisas, ou três grandes formas de representação espacial. Os voos de drone, que têm sido fundamentais e nos permitido ver grandes distâncias, grandes cenários, grandes áreas. A cartografia preparada para o campo, então os mapeamentos feitos de geologia, geomorfologia
de uso e ocupação a partir de carta-imagem, né? Isso tem nos favorecido muito. E a fotografia. A gente espera que esta metodologia, congregada com outras que a gente já tem desenvolvido no laboratório, possam permitir um resultado não só mais de conjunto, mas mais de detalhe. Então nós temos uma escala que é vertical, nós temos uma escala que é horizontal, nós temos comparação e aferência de dados de mapeamento com o dado de campo. Tem sido uma experiência muito rica a atividade, e para esta primeira fase do projeto, que é a Bacia do Rio da Prata, acho que a gente tem cumprido os objetivos que a gente pensou quando da execução do projeto. Os mapeamentos eles vão precisar de muitos ajustes, muitas incongruências, pequenos equívocos, muito vinculados à escala mesmo de mapeamento, então eles vão precisar ser ajustados. Mas de maneira geral, a bacia hidrográfica do Rio da Prata ela não difere das bacias hidrográficas aqui da região sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul. É uma área que apresenta o kárstico como principal característica. O fato dessa característica kárstica traz a essas terras uma fertilidade natural advinda do calcário. Então muitas das áreas aqui onde nós passamos, nós encontramos um solo que é o chernossolo, o nitossolo, que é um solo estruturado, mas um dos solos mais férteis que nós temos nos trópicos úmidos. Então são solos que têm uma característica muito ligada ao carbonato de cálcio que está no substrato. Então até por esses motivos, e pelo relevo extremamente aplainado, são áreas que se tornaram propícias e são áreas que vêm sendo continuamente ocupadas pelas lavouras de soja. Muitas dessas lavouras elas avançam até a área da Serra da Bodoquena. Em alguns casos, principalmente na face sul da Serra da Bodoquena, ela avança até o talos dessa serra. Ela se inicia logo que finaliza o Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Então, são algumas características que nós temos nessas áreas. Outra é que ela margeia todo o banhado do Rio da Prata. Então essa é uma das questões que que requer um contínuo monitoramento dessas lavouras para que elas não avancem para essas áreas de banhado.
Uma outra característica que nós temos aqui é a translucidez das águas. Essa translucidez ela se dá basicamente pelo calcário. Grande parte das superfícies aplainadas que nós temos aqui no ambiente kárstico, uma coisa que nós notamos no campo é que elas não apresentam recursos hídricos superficiais. A grande maioria dos recursos hídricos ou dos mananciais que correm em ambientes kársticos vão ser subterrâneos. É uma drenagem que nós chamamos de criptorreica. Então, por 20, 30 quilômetros caminhando ao longo percorrendo os trajetos ao longo da bacia do Rio da Prata, nós não encontrávamos recursos hídricos. Então isso se dá basicamente por causa do ambiente kárstico. E por causa dessa drenagem criptorreica que nós temos, nós vamos ter uma influência muito significativa da recarga subterrânea sobre as águas superficiais. Por causa disso, nós temos uma grande característica que é a translucidez. É o grande e principal atrativo turístico da bacia do Rio da Prata, é a translucidez das suas águas. E essa translucidez vai se dar por causa do contato com as rochas carbonatadas. Ela vai trazer um pH alcalino, a baixa turbidez, os sedimentos que estão suspensos na água vão se tornar mais densos por causa do carbonato de cálcio e vão decantar. Essa decantação no leito fluvial faz com que os sedimentos se tornem com que a água se torne com menor quantidade de sedimentos em suspensão e assim nós temos a translucidez dessas águas. Uma outra característica que acabamos encontrando aqui na bacia do Rio da Prata é que ela muda muito significativamente a turbidez das suas águas após a confluência com o Rio Verde. Esse Rio Verde é um rio que apresenta grandes problemas ambientais no alto e no médio curso, muitas erosões. São áreas de arenito, tanto do Botucatu como do Aquidauana, muitas erosões fluviais, erosões ao longo do canal, do leito fluvial, e isso vai se dar principalmente, ou o resultado disso vai ser na quantidade de sedimentos suspensos do Rio Verde. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira saída de campo vinculada ao projeto sobre o Atlas Ambiental das Bacias Hidrográficas Cênicas do Mato Grosso do Sul. Uma proveitosa saída de campo, onde nós conseguimos aliar as técnicas previamente estabelecidas lá do geoprocessamento, o uso integrado de dados e sistema de informação geográfica, e aliar isso com a prática, com a saída de campo. E isso ajuda muito dentro do processo de análise, principalmente dentro do processo de análise da paisagem. Um outro olhar, uma outra reflexão, uma outra percepção acerca das paisagens da bacia hidrográfica cênica, no caso a bacia hidrográfica do Rio da Prata, coisas que só o campo acaba nos trazendo. Então finalizamos hoje a nossa saída de campo, até o próximo vídeo.